inclusive o bloqueio nas redes sociais. Queria que você falasse um pouquinho, então, portanto, do caso da Carla Zambelli, dela perder, né, enfim, ela deixar de ser deputada federal e também ela ser extraditada, né? Esse é um ponto bem complexo, enfim, ela está em outro país, mas como é que você vê o caso da Carla Zambelli? Bom, são muitos elementos, eu vou tentar utilizar a linguagem mais simples possível nesse assunto. Primeiro, a própria sentença que foi proferida no Supremo Tribunal Federal já dá conta do encerramento do mandato da deputada Carla Zambelli. Então, ela está licenciada, mas a própria sentença já consta esse tipo de punição, e naturalmente isso já é coisa posta. Agora, o que nós temos que levar em consideração? Primeiro, por que aconteceu essa condenação? A Carla Zambelli ela não foi condenada, deputada, pelas suas opiniões. Tem gente que está adotando essa narrativa, mas não é bem isso. Na verdade, houve uma invasão ao sistema de justiça brasileiro, ao CNJ. Então, é inaceitável que alguém, ainda que seja um deputado, uma deputada, uma autoridade, invada o sistema de justiça brasileiro, ainda mais tentando fazer uma brincadeira, muito entre aspas essa brincadeira, ou tentando de alguma forma fazer algum tipo de ilegalidade no sistema de justiça brasileiro. Então a condenação se deu a isso e com o regime inicial fechado, podendo, evidentemente, que haja um progresso nesse tipo de regime, para o semiaberto, depois para o aberto, mas, dada a temporalidade que foi feita, né, mais de 8 anos, ela começaria com o regime inicial fechado. Bom, a deputada ela saiu licitamente do país, porque ela estava licenciada, ela sai do Brasil, acaba indo para os Estados Unidos e depois ela vai até a Itália. E 4 horas depois que ela desembarcou na Itália, o nome dela passou a constar na lista da Interpol de pessoas que têm condenação e são procuradas pela Polícia Internacional. Então, hoje, qual que é o status da Carla Zambelli? Ela é uma foragida da polícia de maneira internacional. E aí é que vem a questão da Itália. Tem um deputado federal na Itália que está acompanhando bem esse fato, esse assunto, e ele tem dito, inclusive para a imprensa internacional, que a Itália não é um paraíso para criminosos. Muito embora a deputada tenha também a cidadania italiana, isso não dá o direito de ser um salvo-conduto para que ela possa permanecer ali sem nenhum tipo de responsabilização penal. E eu chamo a atenção de todos que estão nos assistindo para uma cooperação judicial e policial que acontece no Brasil há muito tempo já com a nação italiana. Nós todos nos lembramos que o ex-jogador de futebol, conhecido por todos, o Robinho, ele foi condenado pela justiça italiana e cumpre pena de prisão no Brasil, ou seja, uma decisão daquela nacionalidade, daquela nação, e ele cumpre uma pena aqui no Brasil, embora seja brasileiro nato, e esse cumprimento da sentença que foi proferida num outro país, num país estrangeiro, evidentemente que pode ser cumprida no Brasil. Nós também tivemos o caso do Cesare Battisti, e também um caso conhecido por todos. Então, o que acontece? Ainda que seja italiana também, a deputada ela pode eventualmente, inclusive, cumprir a pena para a qual foi realmente sentenciada no território italiano. E é natural que a polícia italiana, que o governo italiano, que tem à sua disposição um aparato tecnológico muito forte, vá conseguir com facilidade encontrar o paradeiro da deputada Carla Zambelli, a menos que ela esteja escondida em algum local, que isso possa dificultar um pouco ainda a sua localização, mas nós temos que reconhecer que a nação italiana ela conta com uma polícia eficiente e também câmeras e tudo mais, especialmente nas grandes cidades. Então não é tão fácil assim alguém se esconder das autoridades, especialmente na Itália.
Queria te fazer mais uma pergunta sobre também, novamente, o caso da trama golpista, que o Fábio Serapião, nosso colunista aqui, está falando que o Supremo Tribunal Federal vai julgar a ré do 8 de janeiro de 2023, que mandou o áudio "Quebramos o STF" todinho. A denúncia diz que Shirley de Andrade organizou caravana de Maringá para Brasília e instruía a compra de kit para ato com máscara e spray. Essas são as informações da Letícia Pili, repórter do Fábio Serapião. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira o caso de uma mulher ré na corte por ter participado dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro em 2023, que resultaram na depredação das sedes dos três poderes aqui em Brasília. Na denúncia contra Shirley de Andrade, a Procuradoria-Geral da República demonstrou a participação da mulher nos atos por meio de áudios e vídeos gravados pela ré. Em um dos vídeos, segundo a denúncia, Shirley aparece no STF dizendo que a casa do Xandão está acabada, estudo aspas dela. Ela, no entanto, disse em sua defesa que não se recorda de ter dito essa frase, uma vez que sempre admirou o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou ler só um trecho dessa fala toda dela, está um pouquinho mais para baixo, que ela descreve aí num áudio que ela teria mandado para um dos grupos, que diz o seguinte, abre aspas, invadimos o STF, invadimos o Congresso, invadimos o Planalto, levamos bala de borracha, levamos gás, tem muita gente machucada, polícia, gente, tudo, mas nós, olha aqui, gente, é um amigo meu aqui agora, tá todo machucado com tudo, ela vai mostrando ali no vídeo, todo mundo machucado, mas quebramos o STF inteiro, todinho, inteiro, fecha aspas, da Shirley, que vai começar a ser julgada hoje. Além dela, tem outros que também vão ser julgados, outros que estiveram apenas na frente do quartel-general, e aí eles vão ser julgados por crimes mais brandos, e outras pessoas como a Shirley que teriam participado do quebra-quebra muito violento na Praça dos Três Poderes. É uma nova fase, né? Mesmo que sejam de pessoas que estavam nas ruas, e é uma coisa bem diferente do que a gente viu lá na segunda-feira, do núcleo de políticos militares de alta patente, o ex-presidente da República, que seriam os mentores dessa tentativa de golpe. E, claro, uma das frentes desse trabalho era o 8 de janeiro. Mas são grupos diferentes, né, Renato? São grupos diferentes, mas é interessante que esse tipo de situação, cada vez mais as autoridades brasileiras, e ressalto aqui mais uma vez o trabalho da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, sem esse negócio de funilização, é o ministro Alexandre e tudo mais. Existe um trabalho por parte das autoridades brasileiras que estão cada vez mais comprovando aquilo que se suspeitava desde o começo, que é esse tipo de atitude, isso tudo foi orquestrado. Essas pessoas não tiveram uma ideia no domingo de manhã, olha, vamos lá quebrar a sede do STF, vamos lá acabar com o Palácio do Planalto. Não foi uma coisa que as pessoas acordaram num domingo de sol e tiveram essa ideia de maneira coletiva e organizaram pelo grupo de WhatsApp. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que houve método, havia uma estratégia que culminaria na GLO e uma tentativa efetiva de um golpe de Estado. É isso que está sendo comprovado, seja por parte do núcleo dos financiadores, seja por parte das pessoas que efetivamente, fisicamente ali estiveram, e seja também por parte do núcleo político que prestou depoimento agora há poucos dias diante do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que a grande questão aí é que essas pessoas serão responsabilizadas na medida dos seus atos, porque no direito penal isso é necessário, a pessoa é responsabilizada a partir dos atos que ela própria comete, mas está muito claro que nós temos uma situação que houve núcleos, e cada um desses núcleos tinha um método, tinha uma atitude e uma atividade a cumprir e que chegaram até a barbaridade do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu estive aqui com o Renato Ribeiro, advogado constitucional, que me ajudou
e também te ajudou a entender um pouquinho melhor esses casos, né, dessas pessoas civis que foram para a quebradeira do dia 8 de janeiro de 2023 na Praça dos Três Poderes, também do Mauro Cid, do Gilson Machado. E aí, Renato, eu agradeço muito, viu? Muito obrigada, bom dia, já boa tarde para algumas pessoas. A gente conversa numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, é sempre um prazer colaborar com o Metrópolis.